Olá pessoal, na apresentação de hoje eu vou propor, né, uma abordagem sobre um tema muito relevante, um dos assuntos mais comentados, eu arrisco a dizer, né, no ensino básico, e é uma das equações que mais influenciaram o pensamento humano em toda a história, tá certo? A gente vai falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras, né? E nesta apresentação, né, o objetivo desta aula é demonstrar a equação, o teorema de Pitágoras, né, de forma algébrica, utilizando um mecanismo, uma ideia de um pensador que não chegou a ser matemático. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, né? Mas antes disso, né, quando a gente fala em Pitágoras, a gente está falando do ano 582 antes de Cristo, foi o ano que ele nasceu, certo? Então, muito tempo, né? Há mais de 2.500 anos. O fato a ser notado é o seguinte, pessoal. Embora o teorema se consolide com o nome Pitágoras, teorema de Pitágoras, né? A gente não pode cravar com certeza, né, se de fato foi Pitágoras o autor do teorema, né? Contextualmente falando, né, Pitágoras foi um dos maiores pensadores, né, da natureza, né, da existência humana, né? Então ele se valia muito da matemática para poder explicar, né, alguns conceitos que intrigavam a sociedade desde a sua concepção lá na realidade em que ele vivia, tá certo? Pitágoras então fundou uma escola, a escola pitagórica, que um dos lemas desta instituição é que o conhecimento era de todos os que lá estavam, né? Então, se um discípulo descobria alguma coisa, chegava a uma fórmula, a um teorema, a fórmula não era do discípulo, mas sim de toda a escola pitagórica, tá certo? A descoberta de um não era restrita somente a ele, mas sim todos ganhavam mérito. Então, só por esse detalhe, né, o teorema, dizer que é de Pitágoras, a gente fica um pouco na dúvida, né? E evidentemente que há datações de carbono de civilizações mais antigas que Pitágoras, né? Exemplo dos babilônios, que já, né, em tabletes já sabiam lidar com a relação existente em um triângulo retângulo, tá certo? Que é o que realmente Pitágoras descreve, que a gente vai, né, escrever daqui a pouquinho, tá certo? No entanto, a contribuição de Pitágoras algebricamente, né, com esse teorema de Pitágoras, evidente, é muito forte no sentido dos termos pitagóricos, né? Os números que têm relação enquanto você consegue fazer a correlação entre o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados do cateto. Você tem os números, são os termos pitagóricos, que são consequência dessa formulação. Esses termos pitagóricos, sim, de fato, tem o dedo de Pitágoras aí, e as duas aplicações na álgebra elementar é determinante, né? Então, assim, o teorema se consolidou, é uma das equações que eu disse mais importantes da história da história humana, da matemática, tem inúmeras aplicações. O teorema de Pitágoras você pode encontrar desde da matemática básica até a física quântica, a mecânica quântica, tá certo? Vocês veem o teorema de Pitágoras desde o estudo atômico da matéria até a cosmologia moderna. Você tem o teorema de Pitágoras incumbido, né? E nas aplicações do dia a dia, um sem fim de aplicações relacionadas ao teorema de Pitágoras, tá certo, pessoal? O ponto que eu quero também falar aqui um pouquinho, antes da gente começar a demonstração, é que uma crítica ao nosso ensino básico, né, que muitos alunos saem do período fundamental maior
sem ter visto uma demonstração, pelo menos uma demonstração do Teorema de Pitágoras, né? Então você pergunta ao aluno, ao alunado o que é o Teorema de Pitágoras, ele vai dizer a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Isso não é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é muito mais além disso. É a relação entre a área do quadrado formado pela hipotenusa é igual à soma dos quadrados formados pelos catetos em um triângulo retângulo. Em qualquer triângulo retângulo, na realidade. Então, o aluno peca nesse conceito e peca também, e aí por indução, de não ter visto pelo menos uma demonstração do teorema ao longo da sua carreira de estudante, tá certo? Existem várias demonstrações, centenas de demonstrações do teorema, e eu quero abordar uma demonstração legal aqui que não foi feita por um matemático profissional. E essa demonstração é válida, é uma demonstração coerente, uma demonstração que usa tanto geometria quanto álgebra, e é uma demonstração muito interessante que eu, assim que me deparei com ela, decidi, né, seguir adiante com esse compartilhamento, tá certo, pessoal? Essa demonstração foi proposta por um presidente norte-americano chamado James Garfield, né? Do século XIX. Ele foi o 20º presidente norte-americano, né? E ele brincava de matemática nas horas vagas, e em uma dessas brincadeiras ele conseguiu demonstrar o teorema de Pitágoras de forma contundente. Então, é essa demonstração do James Garfield, James Abraham Garfield, que eu vou reproduzir para vocês aqui, com esse contexto histórico e essa abordagem que o alunado deve ter, né? Essa percepção, melhor dizendo, que o aluno deve ter dentro da sua carreira estudantil, tá certo, pessoal? Então, antes de enunciar o teorema e demonstrá-lo, né, eu vou destacar aqui James Garfield. Né, ele foi o 20º presidente dos Estados Unidos, tá certo? E interessante notar que ele assumiu o mandato dele começou em 3 de março de 1881 e só durou 6 meses. Ele foi assassinado, tá certo? Em setembro do mesmo ano. Uma efeméride aí histórica ligada ao James Garfield, perfeito? Tá certo, pessoal? Então vamos usar a demonstração, vamos reproduzir a demonstração que esse pensador aí, político, né, influente, norte-americano, ele conseguiu fazer, tá certo? Então o que é que o Teorema de Pitágoras diz? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, em qualquer triângulo retângulo, a área formada pelo quadrado da hipotenusa é igual à soma das áreas formadas pelos quadrados dos catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, se você tem o quê? Um triângulo dessa maneira, um triângulo retângulo, evidentemente, o triângulo retângulo é aquele triângulo que, obrigatoriamente, um dos seus ângulos mede 90 graus, tá certo? Então, seja aqui este triângulo retângulo,
neste triângulo retângulo aqui, este ângulo evidentemente de 90 graus, tá certo? Chamamos esse cara aqui de hipotenusa A, aqui o cateto B e o cateto C, tá certo? O que ele diz é que a área formada pelo quadrado da hipotenusa, eu faço um quadrado aqui, a área desse quadrado, ou seja, aqui no caso vai ser A ao quadrado, agora, A ao quadrado, vai ser igual à área formada, a soma das áreas formadas pelos quadrados dos seus catetos, tá certo? Quem deixa de ser C, vai ser C ao quadrado. Agora de azul. Essa é a representação geométrica do teorema do Pitágoras, né? Nós temos aqui o quê? Um triângulo retângulo, tá certo? Um triângulo retângulo, em que a área do quadrado formado pela sua hipotenusa é igual à soma dos quadrados formados pelos seus catetos, tá certo? É igual à soma das áreas dos quadrados formados pelos seus catetos, ou seja, algebricamente nós temos isso aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Este é o famoso teorema de Pitágoras, tá certo? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Deixa eu destacar de outra cor, para ficar mais visível. Perfeito? Então, esta equação, né? Esta relação algébrica é uma das mais famosas, né? Mais uma vez, vamos ler o enunciado. Em qualquer triângulo retângulo, a área formada pelo quadrado da hipotenusa é igual à soma das áreas formadas pelos quadrados dos catetos, tá certo? Evidentemente que sabemos que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, se esse lado do cateto é C, a sua área vai ser desse quadrado formado por esse lado do cateto, né? Se aqui é C, sua área, a área desse quadrado vai ser C ao quadrado. O raciocínio similar, B ao quadrado e A ao quadrado. Esse cateto aqui vale B, a área do quadrado formado por esse cateto é B ao quadrado. Aqui é a hipotenusa, ela vale A, tá certo? A área formada pelo quadrado dessa hipotenusa é A ao quadrado, a representação geométrica, e aqui a representação algébrica, tá certo? E vamos tentar demonstrar, vamos conseguir demonstrar esse teorema usando a ideia desse cara aqui chamado James Abraham Garfield, tá certo? 20º presidente dos Estados Unidos. Perfeito, pessoal? Primeiro, temos aqui uma figura muito conhecida, a gente está trabalhando com a área, né, de um quadrado, mas embutida pela ideia de um triângulo retângulo, tá certo? Em um triângulo qualquer, pessoal, como é que se calcula a área de um triângulo? Então temos aqui um triângulo qualquer, evidentemente isso extrapola, isso implica também um triângulo retângulo, tá certo? A área de um triângulo, e aqui eu uso o triângulo retângulo para mostrar a correlação, a sua área, a área do triângulo,
é calculada como a base vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo, a área de qualquer triângulo. A área do triângulo, tá certo? A área do triângulo é a medida da base vezes a sua altura dividido por 2. Essa aqui, com essa fórmula aqui, a gente calcula a área de qualquer triângulo, inclusive do triângulo retângulo, perfeito? Que é o triângulo que a gente está estudando. Tem outra figura geométrica muito conhecida da gente, que pode ser formado por conjunções, por união de triângulos, né? Que é o trapézio. Que é um trapézio, tá certo? Então, um trapézio, como é que é a área do trapézio? Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Trapézio. Aqui nós temos o que chamamos de base menor, aqui nós temos o que chamamos de base maior, e esse segmento aqui, para o trapézio, é a altura, né? Então, lembremos lá das aulas de geometria do ensino básico, tá certo? Como é que é a área do trapézio? Como é que se calcula a área do trapézio? Base maior, base menor, mais base maior, vezes a altura, dividido por 2. É assim que se calcula a área do trapézio, certo? A área do trapézio. Qualquer trapézio, você pode calcular dessa maneira a sua área, certo? Perfeito. O que foi que o Garfield fez? Ele usou um trapézio formado por triângulos retângulos. E aí conseguiu fazer uma conjectura, ele conseguiu fazer uma arrumação geométrica tal que esses elementos aqui se relacionassem. Da seguinte maneira, o que foi que ele fez de especial? Né? Vamos tentar escrever aqui do lado o tipo de trapézio que o Abraham usou. Ó, imagine esse trapézio aqui. Ele tem um triângulo retângulo aqui. Ó. Considere esse triângulo retângulo de cateto B, C e hipotenusa A. Perfeito? Aqui um triângulo retângulo. O Abraham Garfield, o que é que ele fez? Ele usou triângulos retângulos, esse triângulo retângulo aqui, para construir um trapézio. Então ele fez o seguinte. Então, ele construiu um trapézio com a seguinte característica, ó. Ele construiu um trapézio formado por triângulos retângulos, ó. Ó, tal que aqui você tem um triângulo retângulo, aqui você tem outro triângulo retângulo. Olha só que interessante. Este cateto aqui, B, é parte da altura desse trapézio. E esse cateto aqui, C,
é a base menor desse trapézio. E aí você sobra a sua hipotenusa valendo A. A mesma hipotenusa, o mesmo triângulo está aqui do outro lado. Com a mesma hipotenusa A, tá certo? Tal que essa base menor agora é esse outro segmento aqui, e este segmento B equivale a esse aqui. Então você tem um trapézio formado por quem? Formado por quem? Por dois triângulos retângulos de mesma hipotenusa A. Ó, de mesma hipotenusa A. Tá certo? Esse trapézio em particular tem uma característica importante. A sua altura, aqui é a altura, tá certo? Aqui é a altura. Altura é igual à sua altura, ó, B mais C, é igual exatamente a quem? A soma da sua, a soma da sua base maior, ó, base maior, que é quem? B, e a sua base menor, que é C, beleza? Esse triângulo retângulo de hipotenusa A é equivalente a esse outro triângulo retângulo de hipotenusa A também. Ele só fez uma arrumação de modo que a altura do trapézio fosse igual à soma das suas bases menor e base maior. Perfeito, pessoal? Então, nesse sentido, qual é a altura desse trapézio? Qual é a área desse trapézio? A área desse trapézio vai ser igual a quem? A altura desse trapézio vai ser quem? Base maior mais base menor, vezes a altura. Quem é a altura? B mais C também. B mais C dividido por 2. Essa é a área desse trapézio em particular, tá certo? E a área do triângulo, dos triângulos aqui, ó, olha que interessante. Dentro desse trapézio você tem dois triângulos retângulos e esse outro triângulo aqui de base A e altura A também, tá certo? Então, esse trapézio aqui tem área que pode ser calculada como base menor mais base maior vezes a altura, que é exatamente a soma de B mais C, que equivale à soma da sua base menor mais sua base maior, dividido por 2. Essa é a área desse trapézio, tá certo? O detalhe importante é que esse trapézio é constituído por três triângulos, sendo dois deles retos, tá certo? Então, dentro desse trapézio, você tem três triângulos. Perfeito? Essa é a informação. E a gente vai agora para essa parte aqui do quadro. Eu não vou apagar essa do meio para a gente poder relacionar. E eu creio que com esse espaço aqui a gente consegue terminar a demonstração. Perfeito? Olha só. Qual é a área dos três triângulos aqui? Ó? Temos aqui três triângulos. Vamos destacar aqui cada um. Ó. Triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. Tá certo? A área do triângulo 1, eu vou escrever aqui. A área do triângulo 1 é dada por quem? Base vezes altura dividido por 2. Perfeito? A área do triângulo 2, base vezes altura dividido por 2. E a área do triângulo 3, base vezes altura dividido por 2. A base e a altura desse triângulo 3 são iguais, que equivale à hipotenusa dos outros triângulos, dos outros dois triângulos retângulos, tá certo? Então, temos aqui a área dos triângulos que compõem esse trapézio e a área do trapézio em geral, né? Vamos usar essa parte aqui agora da lousa, tá certo? Então, veja só. Podemos fazer uma relação de igualdade entre essas duas áreas. Se eu estou dizendo que a área do trapézio é essa aqui, e o trapézio é constituído por esses três triângulos,
as áreas são equivalentes. Então, a área do trapézio é igual à soma das áreas dos três triângulos, tá certo? Então, a área do trapézio, ó, área do trapézio é igual à soma das áreas dos três triângulos. Triângulos que o compõem. Os compõem. Perfeito? Matematicamente, nós temos isso aqui. Qual é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá certo? Qual é a soma das três áreas dos triângulos? Base vezes altura dividido por 2, mais base vezes altura dividido por 2, mais base vezes altura dividido por 2. Né? Então, agora é só fazer um pouco de álgebra e nós chegaremos no resultado. Tá certo? Tá certo? Então, você tem o que aqui? B mais C, que é igual a B mais C ao quadrado. B mais C vezes B mais C é igual a B mais C ao quadrado, dividido por 2. Aqui você tem o que? Perceba, ó, que você tem três frações com denominadores iguais. Você pode escrever em uma só fração com o mesmo denominador, tá certo? B mais C mais B vezes C, perdão, mais B vezes C, ó. Então é 2 vezes B vezes C, perfeito? Mais o que A vezes A, que dá A ao quadrado. Denominadores em igualdade, esses denominadores são iguais, ó. Você pode cancelar. Você tem o que aqui? Uma igualdade entre frações de mesmo denominador, tá certo? Aqui em cima você tem o que? O quadrado da soma, que é igual a quem? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, perfeito? Isso aqui é igual a quem, ó? 2 vezes B vezes C, que é igual a 2 vezes B vezes C, mais A ao quadrado. 2 vezes B vezes C de um lado, igual a 2 vezes B vezes C do outro, ó. Se cancela, então você tem aqui B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Perfeito? Evidentemente, isso aqui é igual a A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. E nós temos aqui a demonstração do Teorema de Pitágoras, como queríamos demonstrar. Tá certo, pessoal? Uma relação, essa demonstração em particular envolve, né, a parte geométrica, que se baseia em construir um trapézio formado por dois triângulos retângulos, somados a mais um triângulo, né, cuja altura e a base são equivalentes às hipotenusas dos dois outros triângulos retângulos. Né? Então você constrói um trapézio tal que a sua altura seja igual à soma da sua base menor mais sua base maior. Tá certo? E você faz essa equivalência dos segmentos, percebendo que esse cara aqui é a altura do trapézio, e essa altura do trapézio corresponde à soma das áreas, essa área do trapézio, melhor dizendo, corresponde à soma das áreas dos três triângulos que os compõem. Os três triângulos que a gente usou para poder formar esse trapézio. Então, essa área do trapézio dada, né, pela base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2, isso aqui é equivalente, é igual à soma das áreas dos três triângulos, né, que usamos para construir esse trapézio. Então, foi isso que a gente destacou aqui. A área do trapézio é igual à soma das áreas dos três triângulos que os compõem. Tá certo? E agora a gente fez um pouco de álgebra. O que a gente fez aqui? Qual é a área do trapézio? Deste trapézio aqui, ó. Base menor mais base maior
vezes a altura. Quem é a altura? Quem é a altura? Esse segmento de reta aqui, que vale B mais C. Vezes a altura dividido por 2. Tá certo? As áreas dos triângulos. Dois triângulos retângulos de cateto BC. Então, você tem base vezes altura dividido por 2. Dois triângulos retângulos equivalentes. Então, você tem base vezes altura dividido por 2 novamente. Mais esse outro triângulo, cuja base é A e a altura também é A. Então, você tem A vezes A, tá certo? Né? Então, relacionando aqui B mais C vezes B mais C, é B mais C ao quadrado, tá certo? Somando essas frações de mesmo denominador, fica só um denominador comum, tá certo? Você tem B mais C, B vezes C mais B vezes C é 2 vezes B vezes C, mais A ao quadrado. Cancelam-se os denominadores em uma igualdade de fração de denominadores iguais, tá certo? Uma igualdade de frações de denominadores iguais, se cancelam os denominadores, e você abriu aqui, ó, o quadrado da soma, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui você tem 2 vezes B mais C, 2 vezes B vezes C, certo? 2BC de um lado, 2BC do outro, se cancela, sobrou aqui o A ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Ou seja, isto aqui é a representação algébrica, né? É a forma algébrica do teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Perfeito? Então, essa é a demonstração do Teorema de Pitágoras. Essa demonstração foi proposta e aceita, né, pelo James Garfield, né, que foi o 20º presidente norte-americano, e que envolve aqui, né, uma representação algébrica, uma construção de trapézios formados por triângulos retângulos, de modo que a altura desse trapézio seja igual à soma da sua base menor mais sua base maior, né? Tal que essa relação de igualdade da área do trapézio construído igual à soma das áreas dos triângulos que são usados para formar esse trapézio. A álgebra envolvida mostra que este resultado comprova o teorema de Pitágoras, mostrado aqui. Então, nós vimos aqui relações entre triângulos retângulos, trapézios, de modo a demonstrar que em qualquer triângulo retângulo, a soma do quadrado dos seus catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Em outras palavras, em qualquer triângulo retângulo, a área formada pelo quadrado da hipotenusa é igual à soma das áreas formadas pelos quadrados dos seus catetos. Perfeito? Este é o teorema de Pitágoras, demonstrado, né, usando a ideia de Abraham Garfield. Perfeito, pessoal? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Qualquer dúvida pode entrar em contato e nos vemos na próxima aula. Bons estudos!